Olá, pessoal! Em nome da FOS, eu agradeço pela sua participação. O tema da nossa apresentação de hoje é a aplicação da tecnologia NIR na otimização e melhora da formulação na indústria de pet food. Quem guiará vocês durante essa apresentação será o nosso gerente técnico comercial, Ricardo Tishiro. A duração dessa webinar está estimada em 35 minutos. Durante esse tempo, todos os participantes permanecerão mutados para que a gente possa garantir a agilidade da palestra, mas, por favor, fiquem à vontade para encaminhar suas perguntas e comentários através da própria plataforma, que abriremos ao final uma sessão de perguntas e respostas com o nosso palestrante. Bom, passo agora o microfone ao Ricardo e desejo a todos uma boa apresentação. Obrigado, Jéssica. Obrigado a todos pela participação. Um bom dia. Espero que todos estejam se cuidando, em virtude dessa situação que nós estamos vivendo. Mas, como não podemos parar, temos que manter o mundo em movimento. Eu gostaria de estar, então, apresentando a aplicação da tecnologia NIR na otimização e melhora de formulação na indústria de pet food. Antes de falarmos propriamente dito, de como otimizar ou pontos onde podemos aplicar essa tecnologia, fazer só brevemente um review sobre o que é essa tecnologia de NIR. Então, o que é a tecnologia NIR? Então, NIR, na realidade, é a abreviação do termo de infravermelho próximo, em inglês, Near Infrared. É uma tecnologia baseada em espectroscopia, no qual, então, nós analisamos a interação da luz numa certa faixa do espectro eletromagnético com a amostra. Então, isso acontece porque, se nós olharmos aqui em relação aos diferentes comprimentos de onda, o espectro eletromagnético ele é dividido em algumas faixas. No caso, o espectro de infravermelho próximo ele está compreendido entre os comprimentos de onda de 780 até 1500 nanômetros. Lógico, varia-se aí, alguns instrumentos eles abrangem 400 para pegar uma parte do visível e vão até 2500 nanômetros, pegando uma parte também do infravermelho médio. Isso tudo causa, na realidade, com as moléculas dos compostos ou do produto que nós estamos colocando em contato com essa energia, vibrações, vibrações das ligações ali, então elas têm um movimento natural e nós, quando interagimos com essa energia, nós causamos, então, umas vibrações maiores ou menores. E o equipamento, na realidade, ele acaba lendo essas alterações dessas vibrações nos seus determinados comprimentos de onda. O que isso nos ajuda, ou como que podemos entender essas capturas dessas informações? Determinadas ligações químicas, elas interagem com comprimentos de ondas específicos. Então, nós temos em certas ligações que podemos determinar, então, os seus componentes, como componentes nitrogenados ou ligações de OH, que são, então, presenças de umidade, como também outras ligações que são características de gordura. Essas, então, conseguimos determinar nessas faixas de comprimentos de onda. E elas são bem específicas. Existe, na realidade, uma situação em que nós possuímos, na realidade, situações de overtones. Então, são absorções que ocorrem do mesmo tipo de ligação, ou seja, a mesma vibração ocorre, só que com intensidades diferenciadas em cada comprimento de onda. Então, por isso que nós conseguimos, mesmo tendo equipamentos com faixas mais estritas de comprimento de onda, identificar a presença de certos compostos ali. Consequentemente, quando estamos conversando ou
falando mais especificamente de produtos de misturas. Quanto mais informações nós tivermos, melhor, porque nós conseguimos definir e distinguir esses, evitando sobreposições dessas absorções. O NIR, ele em si, exatamente, por ser uma tecnologia baseada em luz, ser uma tecnologia ali em que nós estamos pensando em utilizar ele de uma forma mais direta, ele tem as suas vantagens, né? Aqui nós vamos mostrando algumas vantagens na utilização. Primeiramente, o NIR ele é rápido. Então, hoje, com o advento da parte de computadores pessoais, né, isso ocorreu por volta dos anos de 1980 em diante, né, ocasionou, então, um bom desenvolvimento dessa tecnologia. Por quê? Com esse advento dos computadores pessoais, nós conseguimos fazer, então, processamentos de algoritmos matemáticos muito mais rápido, que antigamente era necessário computadores muito maiores para poder gerar esses cálculos desses algoritmos. Com a utilização desses computadores pessoais, nós conseguimos, então, transportar essa tecnologia da área de laboratórios de pesquisa já para uma utilização mais prática. A vantagem de utilizar o NIRS, por ele ser rápido, é na preparação propriamente dito da amostra, né? Então, o equipamento ele não necessita que você prepare a amostra separando os componentes ali, primeiramente, de uma forma química, para poder analisar eles individualmente. Você consegue, através dessas vibrações que são absorvidas aí com os cálculos desses algoritmos matemáticos, calcular rapidamente, ali em termos de 1 minuto, as suas concentrações. Fora isso, eu consigo analisar não somente um parâmetro de cada vez, mas eu consigo analisar vários parâmetros ao mesmo tempo. Então, ele é um sistema multiparâmetro. Então, aí nós já vemos 3 aspectos de vantagem. Rapidez, ele não ter a necessidade de preparar a amostra, então ele não é um método destrutivo, ou seja, a amostra ela não sofre nenhum ataque químico para separação, alguma coisa nesse sentido. Então, você consegue manter a amostra de forma intacta ali. E a parte de você ter a possibilidade de fazer várias análises numa mesma tomada de leitura. Por ele não ser destrutivo e você não ter essa preparação de amostra, ele se mostra muito simples para a utilização. Então, se viu uma grande vantagem na utilização da indústria, porque você poderia colocar isso numa situação de controle mais rápido, de forma que não haveria necessidade de um treinamento muito detalhado do operador para utilizar esse tipo de equipamento. Também, em conjunto ao aspecto de você estar trabalhando com sistemas computacionais, tudo, houve a possibilidade de fazer algo que nós chamamos de transferibilidade. Ou seja, conseguirmos fazer com que um equipamento leia de forma similar a um outro equipamento, de forma que eu possa ter, então, transferências das informações de uma máquina para outra, e assim eu consigo manter uma padronização de diferentes máquinas, consequentemente de diferentes fábricas, consequentemente de diferentes locais. Então, isso para muita empresa, para manter um perfil de qualidade elevado, né? Essa transferibilidade, ele permite você manter o nível de qualidade alta ou a excelência de qualidade em qualquer fábrica, em qualquer local do mundo. Né? E junto a isso, é um equipamento de construção, não vou dizer complexa, né? Um equipamento de construção simples e de forma que, então, permite uma repetibilidade. Lógico, quando nós estamos falando em construções não complexas, quer dizer que existe ali uma tecnologia embarcada na técnica, mas ela possibilita essa repetibilidade constante. Então, isso permite que eu consiga ter máquinas iguais,
várias vezes, sem necessitar muitos ajustes em cada unidade de máquina fabricada. E um outro ponto importante é a reprodutibilidade. Então, quando nós estamos falando de equipamentos com níveis de sensibilidades elevadas ou precisão de leitura do espectro de luz alta, eu consigo ter uma quantidade de dados matemáticos ali envolvido, de forma que a reprodutibilidade da análise química ela é num nível de excelência muito alta. Então, eu consigo reproduzir muito próximo de uma análise de laboratório de referência. Então, isso tudo são vantagens que a tecnologia de NIRS tem para a utilização. Bem, com esse pequeno resumo sobre NIR, né, vamos então entender como que podemos aplicar essa tecnologia dentro da indústria de ração para animais pets, né, gatos e cachorro. Né? Aqui, na realidade, nós vamos observar a aplicação dentro de uma fábrica, inicialmente, de ração composta. Então, o próximo slide vem dando um resumo da linha de produção de uma ração composta. Então, nós temos 5 áreas foco nessa linha de produção. Uma é a recepção de matéria-prima, onde nós recebemos ali matéria-prima de origem vegetal, bem como também de origem animal. Então, nesse ponto, nós recebemos cereais, farinhas de soja, farelo de milho, grãos de soja, grãos de milho, e também derivados de origem animal, como farinha de carne e osso, farinha de sangue. Bem, depende um pouco, inclusive, do tipo de matéria-prima que cada empresa acaba utilizando. Mas esse é um perfil que nós temos. Nesse ponto aqui, nós temos que focar muito no controle desse recebimento, entendermos perfis de produtos que estão chegando. Um outro ponto focal da linha de produção é a dosagem. Nesse aspecto aqui, a dosagem ela é feita em pequenas bateladas, né? É feita em pequenos lotes ali, então ele é um processo de batelado, onde eu tenho a pesagem dessas diferentes matérias-primas de acordo com o conhecimento dos valores nutricionais de cada uma dessas matérias-primas, e com isso eu tenho uma formulação feita de acordo com o que eu desejo entregar como produto acabado. Depois de feita essa dosagem e pesagem, eu vou para o processo de mistura e moagem. Então, nesse processo, eu gero uma moagem para chegar num particulado uniforme e, ao mesmo tempo, eu gero uma mistura homogênea. Aqui é muito importante nós termos realmente o particulado na granulometria uniforme, mas mais do que isso, garantir essa homogeneidade para que a mistura ocorra de forma bem adequada, para que a massa criada ali tenha uma distribuição de todos os componentes da mistura. Após isso, nós entramos no condicionamento e pelletização. Nesse ponto aqui, nós temos a adição de umidade, né, água, para garantir, então, uma melhor qualidade do granulado antes da pelletização. Aqui nesse ponto, nós também podemos estar inserindo um pouco de óleo, isso tudo para melhorar algumas características físicas do pelletizado, né? Então, e fora que você facilita o processo de produção nesse aspecto. E ao final, nós temos então a secagem e aí realmente a expedição. Então, os pellets são ali resfriados e secos para obter então um teor adequado de umidade, né? No qual então vai também garantir o shelf life do produto. E aí depois disso embalado e despachado. Então, voltando então a cada um desses pontos, vamos analisar como que o NIRS ele pode nos auxiliar.
Então, na recepção da matéria-prima, o ponto principal ali é monitorar e avaliar a variabilidade da matéria-prima. Então, hoje, a Foz ela consegue já entregar uma máquina com algumas calibrações para proteína bruta, fibra, amido, óleo, cinzas e umidades, no qual, para nós, isso beneficia o nosso cliente em ele poder ajustar o custo da utilização de determinadas matérias-primas, rejeitar a matéria-prima fora da especificação adquirida, né? Padronizar a matéria-prima de forma a eu manter os silos de abastecimento da fábrica com valores mais padronizados de constituição, de valor nutricional. Então, proteína num determinado valor, fibra num determinado valor, amido e óleo em determinados valores, já mais pré-padronizado. Isso auxilia já no início da cadeia produtiva, porque nós podemos, com esses silos mais padronizados, com valores mais conhecidos desses parâmetros nutricionais, nós podemos otimizar aquela parte da formulação, que é a sequência da dosagem. Então, nesse sentido aqui, ter o controle e o monitoramento do recebimento da matéria-prima vai ajudar muitíssimo nesse aspecto. E, lógico, né, reduzir custo quando nós estamos falando em negociação de carretas de matéria-prima, que às vezes está um pouco fora assim, da especificação, é uma especificação que não é totalmente rejeitada, mas eu posso renegociar ali algum desconto, algum preço, enquanto a carreta ainda está lá na área de descarga para poder receber. Então, no caso da fábrica, isso é benéfico porque você pode ter essa negociação rápida ali. No misturador e pós-misturador, nós temos então a ideia de controlar o processo da mistura em tempo real. Então, ali, a vantagem é você poder ter o conhecimento dos mesmos parâmetros, proteína, amido, óleo, cinza e umidade, de forma a monitorar os parâmetros batelada a batelada. E aí nós temos dois aspectos que podemos fazer. Um é fazer uma correção imediata ali ainda durante o processo do misturador, ajustar às vezes alguma pequena correção de valor nutricional, ou até mesmo corrigir a batelada seguinte, de acordo com o valor determinado, a gente conseguir fazer uma batelada que corrija o lote do processo. Então, isso vai fazer com que você tenha o produto dentro das especificações para o atendimento às necessidades do cliente, né? Então, isso evita problema de retrabalho, vai evitar exatamente reclamações também com o cliente. Então, eu já estou desde o meio do processo já monitorando quais a especificação que eu vou atender ali. Pós-esfriador, né? Aqui é um outro ponto importante que nós podemos avaliar, porque aqui nós já estamos pensando no produto final. Então, já é a situação do ajuste fino, né? Então, nós até já controlamos a matéria-prima, ajustamos a formulação, então ajustamos um pouco a mistura e agora vamos fazer um ajuste fino, né? Então, aqui nós temos principalmente os parâmetros principais, mas mais especificamente nesse ponto, a umidade e o óleo são fatores cruciais em que nós podemos ter uma ação direta. E nesse ponto aqui do pós-esfriador, nós podemos ajustar a umidade, podemos, né, ajustar um pouco a adição, né, do óleo e também podemos, então, monitorar a tendência da produção. Então, aquela parte que eu tinha comentado sobre poder fazer ajustes das bateladas seguintes, nós conseguimos, então, nesse momento, monitorar como que está a tendência de produção, né? E dessa forma, realmente, é garantir esse atendimento da especificação do produto. Aqui vale duas ressalvas, né? Eu acho que nós já estamos chegando ao final do processo fabril, mas aqui, então,
vale duas ressalvas. Uma delas é, os parâmetros que nós estamos comentando são parâmetros aqui que eu, como fabricante da máquina, já entrego pronto para uso, né? Mas isso não quer dizer que vocês vão ficar restritos a esse tipo só de parâmetros, né? Existe a possibilidade de fazer novos parâmetros que vocês veem ser importante na produção da sua ração. Então, às vezes, um conteúdo de aminoácido, ou às vezes uma adição de fitato, ou até mesmo algum palatabilizante. Existe a possibilidade de nós fazermos calibrações para monitorar a concentração desses outros produtos também dentro da ração, de forma a garantir um uso otimizado desses, né? Respeitando, então, limites mais estreitos de aplicação. E quando eu comento sobre monitorar a tendência, evitar retrabalho, garantir as especificações, a vantagem nesse ponto é imaginar o seguinte: se eu fosse fazer essas análises de uma forma tradicional, né, de proteína, fibra, numa estrutura convencional de laboratório, normalmente essas análises demorariam aí um tempo de 4 horas, 3 horas, dependendo do tipo de parâmetro que eu estou desejando analisar. Consequentemente, durante esse período, eu não tenho uma visão do que está acontecendo na fábrica, porque eu tomei uma amostra num determinado tempo, eu tenho 3 horas, 4 horas para eu ter o resultado daquele momento que eu coletei. Tudo que aconteceu pós esse período de coleta, eu não tenho nada ali para me referenciar. Eu posso ter tido um aumento do conteúdo de proteína ou uma redução do conteúdo de proteína, um aumento da água, uma redução da água. Então, na área produtiva, normalmente nós trabalhamos com alguns ranges de segurança para garantir a perfeita fabricação do produto. O objetivo do NIRS, por ele ser uma técnica rápida e que ela é muito reprodutiva em relação a comparar laboratório versus o NIR, o que acontece? Eu consigo utilizar ele para ter um acompanhamento mais próximo da fábrica. Então, com isso que ocorre? Eu tenho no meu tempo zero uma coleta de amostra, daqui a 1 minuto e meio, eu já tenho o resultado daquela amostra. Então, eu posso fazer um ajuste, coletar depois uma nova amostra, avaliar como que esse ajuste afetou a produção, e aí eu faço pequenas correções intermediárias ali, de forma que minha faixa de segurança, eu posso estreitar ela e trazer ela mais próxima da especificação do produto. Então, nesse ponto é onde nós temos um ganho na otimização do processo, onde eu consigo trazer, por exemplo, aqui no pós-resfriador, onde eu tenho o ajuste de umidade e de óleo, eu posso trazer muito mais próximo das especificações esses dois componentes da ração, para que eu não tenha um pellet quebradiço, ou um pellet muito mole, ou com um óleo em excesso, ou que eu possa trazer uma umidade em excesso, e aí, consequentemente, eu tenho uma redução do meu shelf life. Então, nesse ponto aqui, eu posso estar fazendo esse ajuste de otimização muito forte. Então, é só uma ressalva aqui para nós abordarmos nesse momento. E aí, ao final, realmente, é o controle do produto acabado. Então, aqui é realmente garantir a qualidade do produto já ali acabado antes do invase, né, com os devidos parâmetros de rotulagem, né, de forma que eu possa atender, então, as especificações de rotulagem, reduzir as reclamações de cliente e, mais do que acima de tudo, né, eu acho que a importância maior é a proteção da marca de vocês, né, a marca do produto de vocês. Eu acho que não existe nada mais importante a ser protegido do que a marca, né? Então, nesse sentido, o produto aqui ele vai levar um reflexo da qualidade.
né, que vocês desejam entregar ao cliente. Mas tudo isso não é possível somente só com análises, né? É importante nós termos esses equipamentos de tecnologia NIRS em funcionamento. Eles têm de estar, uma vez que vocês utilizam, vocês veem que ele vai ser algo imprescindível e que a falta dele pode causar realmente uma ruptura nesses aspectos de controle e de garantia do produto de vocês. Por causa disso, a Foz ela está cada vez mais indo ao que nós chamamos de Smart Analytics, ou seja, nós somos muito inteligentes no aspecto de controle da produção. Em virtude porque hoje nós vemos que nós estamos suscetíveis a diversos problemas inesperados. Então, é um problema, às vezes, de uma pandemia, como nós estamos vivendo hoje, às vezes uma mudança climática muito drástica, o que afeta a matéria-prima, problema de falta de determinada matéria-prima durante a produção, e aí, consequentemente, nós temos, de alguma forma, pensar na realocação de outras matérias-primas para suprir as especificações nutricionais do produto. Então, temos de ser, de uma forma inteligente, ter predições de possíveis problemas e tomar ações corretivas em um tempo hábil. Então, hoje, em virtude dessa digitalização do mundo, nós vemos que os serviços digitais eles vêm cada vez mais ser aplicados à utilização das nossas tecnologias. Com isso, nós utilizamos 3 pontos focais, que é a disponibilidade da utilização do equipamento. Temos confiança naquilo que nós estamos usando no nosso instrumento e o gerenciamento das informações que esse gerenciamento ele acaba nos concedendo, né? Com isso, nós temos 3 serviços que são focais, que é o FOS Manager, que é o nosso sistema de gerenciamento de dados, FOS Assure, que é os relatórios para podermos ver previsões de ações necessárias, e o Smart Care, que é um sistema de serviço para preventivas e correções, né? Então, cada um deles, nós vemos aqui, né, individualmente, quais são os benefícios deles para a indústria, né? Indiferente um pouco agora da indústria de pet food, mas tão aplicado quanto também para eles. Então, o FOS Manager é uma solução de gerenciamento de rede centralizada. Então, o que acontece? Ele permite que nós possamos monitorar, configurar, gerenciar o instrumento de forma remota, a partir de qualquer computador que esteja, então, com acesso à internet, e dessa forma permitir que possamos proteger os dados sempre que necessários através de um data center e um banco de dados externo ali, de forma a manter protegidas as informações. A vantagem disso, como eu comentei no início, os equipamentos de infravermelho próximos, os NIRS, eles têm essa reprodutibilidade e repetibilidade. Consequentemente, eu consigo repetir as informações mesmo em equipamentos diferentes. Então, nesse caso, eu consigo, um único gerenciador, eu replicar as mesmas configurações em sites diferentes, em instrumentos diferentes, e manter centralizado todos os resultados, todas essas informações num único centro, protegendo os dados com backups, automático de configuração de cada máquina, e mantendo, então, o gerente de qualidade, né, o diretor de qualidade, sempre informado dos resultados que estão em cada fábrica. Então, sem falar da possibilidade de eu poder gerenciar, aí o pessoal de TI pode até ser de auxílio até um pouco maior, porque podemos desenvolver uma interface de aplicação mais específica para a utilização de cada cliente.
O Foz Assure Pro, principalmente, ele é um serviço projetado para reduzir o desperdício de produto, assegurar a proteção, principalmente da marca, e aumentar a lucratividade. Bem, isso tudo é o que nós desejamos. Mas como que é feito isso? Ele é feito através de acompanhamento de técnicos nossos, através do sistema do Foz Manager, para podermos retirar, às vezes, relatórios mensais de validação, de calibração, de diagnóstico de máquina, e com isso, esses relatórios possibilita que o nosso usuário, o nosso cliente, ele tenha um acompanhamento mais de perto do estado real da máquina e dos resultados que ele está gerando, de forma a garantir uma confiança maior do resultado dessa máquina. E também predizer com antecedência tomadas de ações que possa ser necessária numa corretiva de máquina ou até mesmo uma ação programada para reduzir o tempo de parada dessas máquinas. Então, isso é o que o Foz Assure ele permite fazer. E aí nós entramos no Smart Care, que é, vamos dizer, o conjunto total, porque ele trabalha associado com o Foz Manager e o Foz Assure para garantir a prestação de serviço de manutenção, visando então esse menor tempo de parada de máquina, de NIR, da máquina NIR, e mantendo então a contínua funcionalidade dessa, porque após vocês observarem os benefícios de melhoria da produção, é uma ferramenta, o NIR ele vai ser uma ferramenta que vai ficar imprescindível de você não ter ele ali na linha. Então, é importante nesse momento garantir o menor tempo de parada dessa máquina. Então, isso traz como benefício diagnósticos remotos. Temos dentro desse conjunto do Smart Care peças dessas preventivas já inclusas. Nós temos a possibilidade, dependendo do pacote de Smart Care contratado, a extensão de garantia de vários componentes da máquina. Então, isso reduz até o custo de propriedade do equipamento. E também possibilita atendimentos tanto remoto como presencial, dependendo do pacote de Smart Care adquirido. Então, com isso, o objetivo total de todo esse conjunto é apresentar uma solução inteligente, uma solução analítica e uma solução dedicada à necessidade do nosso cliente. Então, por isso que chamamos hoje essa nossa tecnologia de Smart Analytics, porque estamos muito mais agora voltado a trabalhar em predições com uma solução robusta e com tudo que temos de possibilidade de diagnósticos ou de trabalho remoto para poder reduzir o tempo de utilização ou tempo de parada da utilização dessa ferramenta. Então, é isso que eu gostaria de ter apresentado hoje. Quero agradecer novamente aí a presença de todos que puderam estar aqui assistindo a esse webinar. Eu deixo aí os contatos meu, bem como também o e-mail para solicitação de algum material técnico, ou até mesmo uma proposta. E, bem, aí eu agora abro a sessão para a parte de perguntas que vocês desejam fazer mais específico aí da apresentação. Obrigada, Ricardo. Bom, vamos iniciar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Se pudermos auxiliar com qualquer esclarecimento, por gentileza, nos envie suas perguntas através da própria plataforma e estaremos agora online respondendo os questionamentos. Enquanto vocês nos escrevem, aproveito para informar que deixamos aqui ao lado disponível um catálogo sobre o instrumento NIR mais utilizado hoje para aplicações de pet food, para quem desejar saber um pouco mais. E também aproveito para informar que amanhã todos os participantes estarão recebendo, através do e-mail utilizado para acessar esta webinar, um certificado de participação. Bom, acho que já podemos iniciar. Ricardo, recebi aqui já uma pergunta. Está preparado? Uhum. Vamos lá.
Não seria melhor, nesses pontos que você apresentou, utilizar um instrumento de processo? Nos pontos ali que eu apresentei na palestra, realmente, tirando um pouco o recebimento, né, alguns outros pontos ali seria interessante a utilização de um instrumento de processo. A ideia dessa apresentação é mais mostrarmos a utilização do equipamento nosso de bancada, que seria o DS2500F, que é o equipamento que atende a maioria dos clientes da área de segmento de rações. Mas para definir se é mais viável um equipamento de processo ou um equipamento de bancada, é realmente o nível de produção do cliente, né? Então, o quanto ele produz é um fator essencial, e também o quanto ele tem de automatização ali para que o equipamento de processo ele possa ser uma ferramenta útil em fazer essas correções em um menor tempo ali de utilização, né, dele. Então, o equipamento de processo ele vai tomar várias leituras em um menor tempo ali, mas ele vai ter que fazer correções. Se o operador tem que fazer essa correção manualmente, o equipamento de processo acaba não fazendo tanto sentido. Agora, se você já tem algum sistema mais automatizado, isso já vem realmente a ser importante fazer essas correções em um menor tempo. Mas assim, para quem de repente não tem nenhum nem o outro, já começar com um equipamento de bancada já é algo que vai estar agregando um valor imenso ali na otimização. Perfeito, obrigada. Temos uma segunda pergunta. Você comentou que é possível desenvolver novos parâmetros para analisar. Como podemos fazer isso? Bem, as calibrações, elas normalmente, no caso nosso, precisamos de um software de calibração, que é o que nós chamamos de False Calibrator. Ele também é um sistema baseado na nuvem, como todo o serviço ali que eu apresentei ao final da palestra, né? E a ideia é você ter a coleta dos dados, o espectro, como eu comentei, que faz parte da tecnologia, e referenciar isso aos parâmetros que você deseja monitorar, né? Uma coisa que eu comentei, aqueles parâmetros todos ali que eu citei, são parâmetros que nós já temos com calibrações prontas, né? Então, parâmetros adicionais podem ser feitos através desse sistema do False Calibrator. Um outro ponto que eu não comentei, que foi para indústrias, às vezes, de wet pet food, que tem pedaços de carne, nós também temos uma calibração específica também para carne, para monitorar como matéria-prima. Então, isso também vai de ajuda, bem como também calibrações tanto para ração pronta, seca, como também para ração úmida pronta. Então, são algumas calibrações que nós já temos desenvolvida para uso. Mas, assim, é um serviço que pode ser feito ou com a aquisição da licença do False Calibrator, o desenvolvimento de novas calibrações, ou até mesmo com a contratação de um serviço nosso de aplicação, no qual a gente solicita aí o auxílio do cliente para o fornecimento das amostras e das análises de laboratório, e o nosso técnico ele entra com a parte do desenvolvimento do algoritmo matemático. Tá? Obrigada, Ricardo. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Temos uma terceira pergunta aqui. Meu TI é bloqueado. Como podemos usar o seu sistema de serviços digitais? Eu comento que ali o aspecto de usar a internet dentro de uma empresa gera um bloqueio com o pessoal do TI mesmo, né? Normalmente o TI ele tem um certo receio, em virtude de deixar, às vezes, alguma porta de comunicação aberta. Nossos serviços digitais, eles são todos baseados num sistema já consolidado do Microsoft Azure, segue um compliance de uma ISO, né, para controle de tráfego de dados e segurança de informação. E, assim, eu acho que nada mais do que correto é podermos conversar com cada TI para podermos ver quais são as necessidades das seguranças de dados desses departamentos de informática de cada empresa e vermos o serviço que podemos atender melhor. Então, existe dentro
eu apresentei os serviços em si, mas esses serviços eles estão embarcados em bases de atendimento diferenciado em virtude dessa segurança. Então, temos desde todo o gerenciamento ficar por responsabilidade da área de TI do cliente, e até mesmo a possibilidade de ter um sistema solo interno, no qual, assim, o cliente não vai desfrutar do benefício de uma comunicação externa, mas ele consegue ter todo esse gerenciamento das máquinas de uma forma local, né? Uma forma solo. Mas eu acho que nesse caso aqui o mais importante é o cliente tendo interesse e ele vê que tem essa dificuldade por parte do departamento de TI, que por favor fale conosco, nós vamos ter um imenso prazer de poder agendar uma reunião com o departamento de TI, se for necessário envolver também o nosso time de TI, para poder explicar melhor todas as facetas de segurança que estão envolvidas para garantir aí a segurança dos dados dele. Vai ser um prazer para nós poder explicar isso e vermos no que nós vamos poder atender. Só a resposta é que nós estamos preocupados também com a segurança da informação do cliente. Perfeito, muito obrigada. Bom, pessoal, em nome da Foz, eu agradeço primeiramente ao Ricardo por essa informativa apresentação e a você pela sua participação. Fique à vontade para nos contactar nos canais informados na tela e não percam nossas próximas webinars. Bom, a gente termina por aqui nossa apresentação. Agradeço novamente, se cuidem e até a próxima.